Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Vamos falar sobre 5 maneiras de ativar a energia feminina. Mas antes, por que ativar essa energia feminina, né? Bom, esse não é um vídeo exclusivamente para as mulheres, embora ele foi pensado mais para as mulheres. Eu já há um tempo venho estudando sobre energia feminina, venho buscando desenvolver. Isso se deu muito, essa busca se deu muito por uma dificuldade minha em me relacionar com homens, né. Eu sou uma pessoa heterossexual e sempre me relacionei com homens, mas eu tinha muita dificuldade nesse relacionamento. Sempre tive conflitos nas minhas relações. E aí, esse assunto veio para mim, de feminilidade, né. Eu já estudava muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e veio esse assunto para mim, sobre como é importante a gente desenvolver energia feminina numa relação, principalmente as mulheres. Esse vídeo, como eu falei, não é exclusivo para as mulheres, porque eu acredito que todo mundo deva desenvolver um pouco da energia feminina. Acredito que a energia feminina é importante em todo mundo. Todos nós temos yin e yang, né? Que é o yin é o feminino e o yang é o masculino. Mas eu acredito que no relacionamento heterossexual, um relacionamento entre homem e mulher, acredito que é muito importante que a mulher desenvolva o lado mais feminino daquela relação. E eu vou explicar por quê. Eu já conversei com uma mulher que ela me disse que ela preferia ser mais masculina, que esse era o natural dela, e que o natural do marido dela era o lado mais feminino, e que eles estavam muito bem assim. Então tem esse contraponto. Eu acredito, hoje, que as mulheres devem desenvolver mais energia feminina, porque eu acho que é o nosso natural. Se você, seja quem você for, homem ou mulher, está mais vibrando no seu masculino, o outro, o seu outro companheiro vai vibrar mais no feminino. Você vai levar ele para uma energia mais feminina. Então, isso em qualquer relacionamento, homossexual, isso é importante, né? Se sou mulher, eu tô muito no masculino, eu levo o homem com quem eu tô me relacionando naturalmente para o feminino. Eu coloco ele para um feminino, porque há um equilíbrio constante. Há sempre esse equilibrar em uma relação. Tem homens, por exemplo, se você é essa mulher que está muito no masculino, você vai atrair homens mais femininos. E aí tem homens que vão estar tão passivos, que essa energia mais feminina, que eles vão aceitar você ali no seu masculino. Eles vão acabar aceitando. E aí você vai ali ficar no seu masculino e vai acabar, e o homem vai ficar no feminino. Eu tenho uma teoria hoje que nós mulheres, nós não queremos homens no feminino. Eu não acho que a gente queira isso, no fundo. Eu acho que a mulher que está muito no masculino, uma hora ela vai cansar, uma hora ela vai entrar em burnout, porque eu acho que é da natureza da mulher ser mais feliz nesse feminino. Muitas vezes o nosso natural pode parecer o certo, pode parecer o que é melhor pra gente, mas não é, porque às vezes a gente foi acostumando a se ficar muito numa energia e tal. Então, por exemplo, no meu relacionamento atual, a gente namora, eu e o Tomás, a gente vai fazer 7 anos. E a gente teve um término. A gente vivia brigando. Tinha muitos conflitos a nossa relação, porque eu estava muito na energia masculina e naturalmente colocava ele para uma energia feminina. E aí a questão é que ele não aceitou essa energia, ser colocado nessa energia, e ele se rebelou. Então, assim, o que acontece é que às vezes a atração que se dá ali, por exemplo, eu estava no meu masculino, atraí ele que estava ali no feminino na teoria. Talvez ele tenha essa energia forte feminina, mas na relação ele não vai querer. Na relação ele vai querer estar mais no masculino. Talvez seja dele uma energia mais feminina. Existe, né, homens que, por exemplo, têm mais água no mapa, são mais sensíveis. E aí eles têm essa energia feminina alta, tá? Só que eles não vão colocar isso para a relação. Então, na verdade, isso foi uma sorte que eu tive quando eu me relacionei com o Tomás, que a gente brigava, dele não aceitar.
Porque se ele aceitasse eu ficar no masculino, eu ia ficar no masculino, ele no feminino. Eu acredito que uma hora também eu ia perder o interesse sexual por ele. Eu sei que tem que ter um atrito de energia para que tenha interesse sexual. Se o casal vibra em uma energia muito igual, eles não vão ter esse atrito e o tesão vai meio que sumir. O que vai acontecer é que eles vão ficar amigos, tá? Isso é o que eu estudei, isso é o que eu acredito hoje. Tem muita coisa aqui que eu já estudei, tem muita coisa que eu acredito hoje. Então é isso, eu estou compartilhando de uma forma natural sobre o conhecimento que eu tenho, experiência que eu tenho hoje, tá? O que aconteceu, essa revelação do Tomás, foi muito boa, porque aí eu não fiquei assim, eu precisei mudar. E eu precisei entender isso, eu estava estudando, que eu tinha que desenvolver minha energia feminina, principalmente na relação. E para a vida é muito importante também. Também é importante a energia masculina. É muito importante deixar isso claro, porque podem ter muitas mulheres aqui numa energia pouco masculina, assim, muito mais na feminina. Só que o que acontece também é que às vezes a gente tá na energia negativa feminina, porque tem o negativo da feminina, que é uma passividade extrema, uma submissão extrema, tipo, a pessoa não nunca se posiciona, a pessoa não age na vida. Então tem esse lado. Mas no meu caso, eu precisava mesmo era desenvolver energia feminina. Tanto na minha relação quanto para minha relação com a vida, assim. Porque energia masculina é muito mais do esforço, da ação, da liderança. Então isso tudo eu já tinha. O que eu precisava mais desenvolver era o que eu vou falar agora para vocês aqui, tá? Então vamos lá para os 5 pontos já. Eu acho que já contextualizei aqui bastante até, mais do que eu esperava. Mas é importante para vocês entenderem. E eu estou falando também sobre isso porque eu conheci uma pessoa, uma mulher, uma aluna minha nova de yoga, em que ela falou que ela estava com burnout e que o quanto que ela estava cansada, assim, sabe? Tipo, e isso é muita energia masculina, é muito no fazer, muito mental. E eu vejo que nós mulheres estamos perdendo muito contato com a energia feminina e o quanto que isso está nos deixando exaustas. Isso está trazendo muito conflito para as nossas relações, relações amorosas, relações aí nesse sentido de mulher se relacionando com um homem. E essa dinâmica também se dá nas relações homossexuais. E aí é preciso vocês definirem e entrarem em acordo quem vai ter energia masculina e feminina. Isso também aconteceu no meu relacionamento. Tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo entre ambas as partes sobre isso, sabe? Isso não é, gente, mudar quem você é, tá? Isso não é mudar a sua autenticidade. Você não vai perder a autenticidade por isso. Mas você vai desenvolver certas virtudes femininas no positivo que vão agregar muito na sua vida, no seu relacionamento. Então, a primeira é a presença. A presença é uma energia feminina. A conexão com o corpo. Quando a gente não está presente, a gente está muito mental. E essa conexão muito mental é masculina. O racional é mais ligada à mente, é masculino, que é até energia de ar, né? Energia do elemento ar é uma energia yang. Então, quanto mais a gente está conexão com o corpo, presente, respiração, conexão com o coração. Aí daí a gente vai entrando em conexão mais com o sentir, com a espiritualidade e com a nossa intuição. Então, isso é o feminino. O masculino é quando a gente está muito na lógica, na mente, a gente está buscando decidir as coisas, escolher caminhos, traçar rotas a partir de uma lógica, sabe? De um pensar sobre aquilo. Ah, o que é mais lógico. E energia feminina, ela vai muito mais pela intuição. Para a gente chegar a esse lugar de intuição, é preciso essa conexão com o corpo. Cada vez mais silenciar a mente e se conectar com o corpo. A gente desenvolver o ouvir da intuição, que é essa abertura ou fechamento do coração, né? Quando há um sim ou um não interno, e é muito do corpo do sentir.
Realmente, às vezes a gente vai para a mente, começa a pensar sobre aquilo, a gente pode decidir de outra maneira. Nossa intuição, ela vem desse corpo e ela é sutil. Ela precisa desse silêncio na mente, sabe? E isso é um treino, a presença é um treino, não é assim, algo que você adquire rapidamente, né? Tudo aqui que eu vou falar é um treino. Cultivar essa presença é importantíssimo. Por isso que a yoga, a meditação são práticas que trazem muito do feminino, né? Embora a yoga ela pode ser mais ativa, mais yang ou mais yin, isso dentro da yoga mesmo a gente tem essas variações, mas ela é, de todo, uma prática que faz a gente se conectar mais com o corpo e com a respiração. Mesmo que sendo uma prática mais vigorosa, de toda forma a gente está mais em contato com o corpo, com a respiração. Mas na yoga mesmo a gente pode trazer muito mais esse lado yin, que é mais introspectivo, mais passivo. A energia feminina ela é introspectiva e a presença traz essa introspecção no sentido de você se perceber, sabe? Um autoconhecimento ele vem da introspecção. Introspecção é diferente de introversão. Né? Introspecção é realmente esse olhar para dentro para o nosso autoconhecimento. Então observa se você está praticando a presença, esse é um ponto muito importante. Paciência. Quem aí precisa de muita paciência? Uau! Então, gente, eu tenho a lua em Áries, né? E a lua em Áries é muito rápida. E isso foi uma coisa que eu precisei desenvolver muito, da paciência. E também, eu não coloquei aqui, mas a lua em Áries, ela quer liderar. E a passividade é um outro ponto, que eu vou até adicionar aqui, sabe? Esse lado mais passivo. Eu sempre era muito, sempre tinha muita iniciativa. Então, por exemplo, se a gente ia sentar num lugar para comer, eu queria sempre chamar o garçom, eu queria sempre resolver, eu queria sempre pagar, no sentido de, a gente sentou no café, eu já queria pagar logo, eu não relaxava. Eu era sempre muito líder na coisa, queria comandar muito, sabe? Todas, todas as dinâmicas ali eu queria comandar. E essa liderança na relação, ela é um papel mais masculino. E aí muita gente aqui pode questionar isso, né? Mas o líder, ele é mais masculino. Ele é uma energia masculina, liderança. E na minha relação, eu não quero ser masculina, eu quero ser mais feminina. Porque eu quero que o Tomás seja mais masculino. E se eu quero que o Tomás seja mais masculino, eu preciso ser mais feminino. Então, isso que aconteceu, eu comecei a deixar ele liderar mais, mas eu sempre falo para ele o que eu penso. Eu não deixo de falar. Eu procuro. A mulher tem a intuição, certo? Se a mulher tem intuição, ela direciona também o homem, ela fala no homem e ela deixa meio que ele tomar a decisão. Ela deixa ele tomar a decisão. Mas o homem deve escutar a mulher. Então há isso, assim. O homem escuta a mulher e aí é muito importante ajustar tudo isso. Ajustar tudo isso não é fácil, né? Porque às vezes tem homens que vão estar muito numa liderança e vão estar muito. Não vão ouvir a mulher. E é isso, aí talvez falta uma energia um pouco mais feminina naquele homem. Por isso que é importante os dois desenvolverem um certo ponto de energia feminina e masculina. Mas quando o homem ouve a mulher, aí dá tudo mais certo, né? Quanto mais ele ouvir a mulher é mais sábia, no sentido dessa intuição. A mulher está em conexão com o divino, com a espiritualidade. Então é a mulher que sabe intuitivamente e cochicha no ouvido do homem, o homem vai lá e toma ação. O homem tem a ação. Então eu deixo que o Tomás chame o garçom, eu deixo que o Tomás é, tenha a iniciativa, tenha realmente a ação, sabe? Que ele faça as coisas. E aí, o que precisar, eu falo. Mas aí a fala também, né? O modo como a gente fala. Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre a comunicação, deixar para outro momento. Mas como eu tô falando também é muito importante. Se eu tô falando que nem uma mãe, né? Também aí já não é legal. Então a gente vai entrar depois nesses assuntos de mãe, de mulher, né? Essa diferença, porque há uma diferença, né?
você fica direcionando de uma maneira de mãe, também isso não é muito bom. Mas é isso, esse lugar de ser mais passiva, assim, não querer que seja tudo do seu jeito, do seu tempo, sabe? No seu tempo, no seu jeito. E isso aí envolve muito isso que a gente estava falando, da paciência. Paciência, menos pressa, menos grosseria, menos agressividade. Paciência, sabe? Paciência em deixar o outro entender no tempo dele o que você está falando. Paciência na fala. Isso é gente, tudo aqui eu ainda desenvolvo, tá? Eu melhorei muito, mas tem momentos ainda que me vem, porque é muito natural meu e sempre vou ter que trabalhar com isso. E é o que eu falo, não é porque é natural meu a impaciência, é natural meu, mas isso é bom? Não, não é bom. Não tem como isso ser bom. Isso é um polo de uma energia, por exemplo, da minha lua em Áries, que ela é ativa, mas ela é impaciente, né? Então, quando eu me vejo impaciente, não é que eu vou me tornar a pessoa mais paciente do mundo, a mais calma do mundo. Minha intenção não é essa. Mas assim, descer graus daquilo ali. Eu estou muito aqui na impaciência, eu vou descer alguns graus, eu vou ficar um pouquinho menos impaciente. E aí eu vou acalmando na descida desses graus. Gradualmente eu vou me melhorando, sabe? Então é isso. É, o meu natural, quando eu era mais nova, era a agressividade, a grosseria. Isso é bom? Ah, eu tenho que ser eu mesma. Por isso que há muita confusão nisso, né? Ah, tem que ser eu mesma, mas ser você mesma, será que é ser impaciente, grosseira? Acho que não. Acho que isso não é você. Tenho certeza que não, porque a nossa essência não é essa. Isso foram coisas que a gente foi desenvolvendo, modos, né, personalidade que a gente foi repetindo. Às vezes a gente foi vendo isso no nosso ambiente, na nossa família, onde a gente conviveu ali, tinha muito isso. A gente foi aderindo àquilo ali, para nossa personalidade. E, na verdade, sempre quando a gente olha o nosso mapa, tem muito essa relação. Então, a minha família, meu ambiente está ali no meu mapa. Então, olhando o mapa astral, a gente entende a luz, a sombra, de tudo. E isso é muito um norte, é um mapa para a gente seguir ali e entender o que é importante da gente trabalhar, tá? Mas sim, quando você se vê muito impaciente, procura ó, respirar. A respiração vai auxiliar muito nisso. Nesse momento, a respiração me auxiliou muito a não responder de cara, porque, né, a Lua em Áries quer logo responder, logo pá, é papum. É uma energia que pode estar em muitas mulheres aí. Da impaciência, da pressa, da agressividade, da grosseria. Desenvolvendo mais paciência, você vai conseguir ser mais doce, sabe? E, gente, vocês vão ver que é isso, não precisa mudar o seu jeito. Às vezes eu tô vendo um programa, eu falo, pô, não sei o que, não sei o que lá, caraca, fala até palavrão, assim. Aí eu perguntei pro Tomás, você acha ruim eu falar assim, esse jeito assim? Ele, não, eu acho bom, acho que eu gosto. Então, assim, a sua autenticidade, seu jeito de falar, de ser, ele não precisa ser, sabe, mudado. Não precisa ser mudado o seu jeito. O que você tem que entender são as sombras dessa energia masculina que tá aí. É o lado mais sombrio. E a liderança, como eu falei aqui agora, ela pode ser usada para o meu trabalho, por exemplo. Eu sou uma líder, eu sou professora, eu tenho essa energia forte de liderança, ascendente leão, a lua em Áries, mas no meu trabalho eu posso usar mais isso, sabe? Eu com o Tomás, eu tô sempre falando também, eu tô sempre me posicionando, falando o que eu penso. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou, sabe, essa submissão que muitas mulheres têm medo, né? É, na verdade, de deixar ele ter a parte mais de decisão, dar isso para ele, porque vai fortalecendo o homem, sabe? O homem, ele é fortalecido quando a gente deixa que ele faça, tipo, deixa que ele resolva, deixa que ele alguma questão de resolução da casa, das nossas vidas, entendeu? Então, mais uma vez, eu vou falar, eu vou me posicionar, mas sabe, permitir que ele faça mais, permitir que ele me ajude, que ele faça a parte mais pesada também física,
Eu não permitia nada, gente. Eu era totalmente autossuficiente, eu não preciso, eu carrego peso, eu faço, eu pago. Sabe, eu não me permitia receber. Então a gente vai falar também sobre esse negócio do receber. Aí vamos falar sobre a terceira palavra, porque eu tô falando aqui, tô indo, né? Tô indo falando da beça. Mas a primeira foi a presença, a segunda foi a paciência, a terceira é o acolhimento. Então, é você ser uma pessoa mais acolhedora. O que é isso, né? Você desenvolver compaixão, sabe? Ser sensível no lado bom. Entender a dor do outro, ouvir o outro, entender o que ele tá passando ali, sabe? E ser sensível ao outro, acolher. Quando então, sei lá, às vezes o Tomás ele tá meio impaciente, meio estressado, você vai lá, faz um carinho, passa a mão na cabeça, fala que vai estar tudo bem, que tá tudo bem, e dá um beijinho, dá um abraço. Isso é um acolhimento, né? Se a pessoa tá por uma situação, passando por um momento difícil, estressante, você acolher, isso aí é um acalento, gente, na alma. Porque o homem, ele é uma energia que tem que vencer, que tem que lutar. Acredito muito que é por isso que eu quero que o homem seja a energia masculina, porque eu quero que ele traga segurança, quero que ele seja o provedor. Eu não quero ter essa carga para mim, tipo, que eu tenho que dar a segurança para minha família, para nossa família, eu tenho que prover a parte material, financeira. Eu não estou falando que o homem tem que pagar tudo, que tem que sustentar toda a casa, que a mulher não pode trabalhar, não. A mulher trabalha se quiser, mas eu acredito que esses lugares eu acho que são importantes. Hoje eu penso assim, tá? De a mulher ser a parte que nutre mais, que cuida mais, sabe? Que vai nutrir o lar, que vai acolher as pessoas, que vai nutrir realmente. A energia feminina ela tem relação com isso, da nutrição, da edificação, do cuidado, de um lar, das pessoas, né? Então, a prioridade minha é trazer isso para casa, sabe? E uma vez que ele faz o trabalho de ganhar o dinheiro, de trazer essa segurança material, e também na rua ele me traz a segurança, sabe? Eu quero isso. É o que eu quero para mim. Então, por isso que eu quero que ele tenha mais masculinidade, para ele ter mais masculinidade, estar mais conectado com a energia masculina. E mais uma vez, no positivo, né? Não é aquela pessoa o homem que vai ser agressivo. Eu não quero um homem agressivo, né? Eu quero um homem que pense que ele está cuidando de mim, um cuidador também. Ele também cuida de mim, mas me provendo essa segurança e essa liderança. Ou seja, eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta das coisas, resolver as coisas. Não, ele resolve. E eu tenho uma outra função aqui, que é de nutrir, de acolher. Eu acho que se fosse definir a porcentagem de energia feminina e masculina em cada um, acho que seria entre em torno de 60 a 70% eu com a energia feminina e, né, os outros restantes masculina, e ele ao contrário, assim, ele 60 a 70% masculino. Porque se o homem também não desenvolve o feminino, ele vai ser muito agressivo, ele vai ser muito controlador. E aí um ponto que eu já quero falar que é a quarta maneira de a gente desenvolver a feminilidade é a entrega. A entrega, entregar, né, parar de controlar. Eu também, nossa, isso é uma coisa que eu tô trabalhando muito, assim, que eu tinha muito, que eu tô mais tranquila nisso, que é o controle, né? Falar o que cada um precisa fazer. Eu falava muito isso, e ainda falo isso, assim, com a minha mãe, com meu pai. Nossa, isso é ruim, né, gente? Às vezes a gente acha que tá ajudando, mas às vezes a gente tá só enchendo o saco mesmo e atrapalhando muitas vezes. Isso é algo que eu tenho que cada vez mais assumir, que eu posso estar atrapalhando o processo de pessoas tentando controlar o processo delas, tentando falar para elas o que elas têm que fazer, que é melhor para elas e o que, né? E, gente, isso é muito importante a gente entender. Cada um está no seu tempo de evolução. Você pode sim ajudar, você pode falar até o que você pensa, mas
ponderar muito nisso aí, sabe, ficar insistindo não é bom, e eu insisti muito, assim. Então esse controle é uma energia masculina, o controle é masculino. E aí controle sobre a sua vida, controle sobre como as coisas vão acontecer, vai ser assim. E aí falta entrega, né, falta entrega, confiança em Deus. Então, essa confiança, essa fé, né, a fé e a permissão de ser guiada, você permitir a guiança de Deus, por exemplo, você permitir a guiança do outro, da pessoa, seu parceiro com quem você está se relacionando, você permitir que ele te guie. Muitas vezes a gente não confia na capacidade do homem de nos guiar ou de resolver as coisas, né? Muitas vezes a gente quer ajudar também de uma maneira bruta, sem precisar, né? O homem consegue, ele dá conta da parte mais bruta, ele pode dar conta de decidir, ele sabe? Então, essa entrega é muito importante também. Nessa entrega a gente acessa mais essa energia feminina, sabe? E aí é isso, você entregar muitas coisas da sua vida para Deus, né? Então, é você entrar num fluxo, né? Porque quando a gente controla as coisas, muitas vezes a gente trava as coisas de acontecerem na nossa vida porque a gente está controlando, a gente quer saber o como e o quando. Isso também entra no sentido da manifestação, né? Ah, eu vou manifestar, mas aí vem a mente racional. Como? Quando? Né? Então, isso trava também a nossa manifestação. E o último seria receber. Nossa, é muito importante. Eu tinha muita dificuldade em receber. Tanto que, desde sempre que eu me relacionava, eu queria dividir a conta. Eu não deixava que pagassem para mim, sabe? Eu queria sempre dividir. Muita dificuldade em receber, sabe? Eu achava que eu estava sendo interesseira, que iam me achar interesseira, que eu tinha que dividir a conta para não ser interesseira. Eu me achava na dívida. Então, se ele está pagando para mim, eu estou devendo. Aí eu vou entrar numa dívida aqui. O que eu tenho que dar? E muitas vezes o que a gente tem que dar é o nosso obrigado, é a nossa feminilidade. Na verdade, né, muitas vezes é isso que a gente tem que dar, a gente não tem que dar nada. A gente tem que dar a nossa presença, a gente tem que dar realmente essa aceitação. Quando eu falei acolhimento, também entra a aceitação, né? Você aceitar o outro, não ficar sempre julgando, criticando. Então, isso também é uma energia, né, ruim, assim, uma energia negativa, né? A crítica. Se você faz isso com seu parceiro, você vai drenando muito ele, assim, a autoestima dele, porque ele vai se sentindo cada vez mais fraco. Você criticar. Então é muito importante também você enaltecer o seu parceiro, você elogiar, você reconhecer o que ele faz. Então, muitas vezes, o que o homem quer é um reconhecimento. Ai, obrigada por você fazer isso por mim. Adoro quando você faz isso. Ai, eu me sinto tão bem assim. O homem quer trazer a felicidade para a mulher. Ele quer levar isso para a mulher, sabe? Só que muitas vezes a gente só está criticando, a gente não está elogiando, a gente não reconhece, a gente não recebe, né? Então, é isso, receber elogios, receber presentes, receber o que querem te dar. E aí você está recebendo do universo, muitas vezes está fechada para receber por causa disso. Você não desenvolveu esse receber. E nem do universo você recebe, nenhuma abundância entra porque você está fechada para receber. Receber o amor, né? Então, observa se você está fechada. Então, desenvolve isso. Vai treinando isso, sabe? É um elogio, alguém te elogia, você agradece, obrigada, sabe? Não fica diminuindo você, ah, não, isso aqui, ah, nada demais, ah, aí você se critica. É muito importante você não se engessar, né? Isso tudo que eu tô falando aqui não é pra você não ser quem você é, mais uma vez. Seu jeito de ser, sua personalidade, tem coisas que você talvez vai mudar até, mas naturalmente, sabe? Seu jeito. Eu sempre fui meio moleca, assim, sabe? Eu nunca fui uma mulher doce, suave. O jeito de falar, de ser, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente vai mudando também, naturalmente, né? Então, às vezes, por exemplo, hoje em dia eu prezo muito mais pela elegância, pela educação,
Até, por exemplo, meu modo de vestir, eu mudei isso naturalmente. Eu fui gostando de me vestir de um modo mais elegante, menos corpo exposto, né? A gente muda naturalmente certas coisas em nós. Jeito de falar. Mas, assim, essas coisas que eu falei, então, presença, paciência, acolhimento, entrega e receber, são virtudes do feminino, sabe? São características do feminino positivas em que você não vai perder a sua essência. Na verdade, você vai se aproximar muito mais de quem você realmente é. Porque no fundo a personalidade, ela muda, ela não é algo essencial, né? A nossa personalidade é algo que é assim influenciada pelo nosso mapa. Então aqui nessa vida a gente tem essa influência do nosso mapa. Só que o nosso mapa, ele é super complexo, né? E além disso, gente, tem toda a parte hormonal. Tem um livro que eu não li todo, ele é muito técnico, ele é muito essa parte hormonal, que é o livro é Muito Além de Marte e Vênus, Segredos para um Relacionamento Duradouro. Esse livro entra muito com a parte é, de hormônios, assim, e eu não terminei de ler. Eu li só até a metade. Inclusive, eu queria voltar a lê-lo, mas ainda não o fiz. É um livro, eu acho que para estudar pode ser bom. Assim, de estudo mesmo, de estudo mais até biológico, sabe? Fala também sobre os ciclos femininos. Enfim, eu sinto que seria bom acabar de ler esse livro, então indico se você quiser a leitura, mas um livro que foi muito gostoso de eu ler é o livro Comunicação Energética da Feminilidade, que é da Adriana Junqueira. Esse livro é muito bom e eu quero trazer algumas coisas ainda aqui, eu quero estudar novamente ele, eu quero ler de novo, né? Eu li uma vez. Quero reler e trazer algumas coisas aqui que é o que eu tenho praticado também, mas que eu quero ainda aprimorar ainda mais. Até sobre a questão de conversar, assim, sabe? Da questão da fala, né? Eu tinha muito isso de tipo, querer falar logo de cara, falar, resolver logo, pressa para resolver, a pressa por falar, o meu tempo, do meu jeito. Tinha muito isso, gente. E muitas vezes uma coisa que eu aprendi muito com o Tomás é que quando a gente está com raiva, quando a gente está irritado, quando a gente está com emoção, na verdade, qualquer que seja a emoção, não é o melhor momento de falar, né? O melhor momento de falar é sem emoção. Então, o que a gente tem que fazer é acalmar as nossas emoções para depois entrar nesse diálogo. Então, isso também é uma coisa feminina, porque é a coisa da paciência, do acolhimento emocional. Isso é muito importante na feminilidade. Você acolher suas emoções, porque muitas vezes a gente reprime as emoções, a gente nega, a gente rejeita, né? Então, algo muito feminino é esse acolhimento emocional para você lidar com as suas emoções, entender de onde elas estão vindo. De onde está vindo essa emoção? De qual pensamento? De qual interpretação mental? Porque há sempre uma interpretação mental que vem antes da emoção. E aí, depois que você, né? A emoção ela vem a partir de uma interpretação mental, né? Você julga algo com a mente, faz uma interpretação daquilo ali e aí vem uma emoção. E às vezes é muito rápido, tão rápido que a gente nem percebe toda essa construção do pensamento, emoção. É algo que às vezes acessa ali camadas mais profundas nossas, né? Às vezes algo que alguém fala, alguém faz, ativa ali algo em você. Quanto mais esse espaço entre a resposta, quando você sente uma emoção, sabe? Quanto maior for esse espaço, ou seja, quanto mais você deixa a emoção vir e ir e entende o porquê que você está sentindo isso, você trabalha, faz uma introspecção, entende a causa daquela emoção, melhor. Melhor para você trazer esse equilíbrio, essa maturidade emocional, para então depois você conversar. Mas aí sobre a comunicação a gente deixa para um outro vídeo, esse vídeo aqui já está longuíssimo. Mas eu espero que tenha ajudado, sabe? Eu não tenho aqui verdades absolutas, eu trago aqui realmente o que eu estudo, mas o que eu vejo na prática também, na minha experiência,
e o quanto que isso me ajuda o desenvolvimento da minha feminilidade. É um resgate, na verdade, não é o desenvolvimento, é um resgate. Porque a gente já vem com essa energia feminina, já é o nosso natural. Só que com a vida, com os acontecimentos, a gente foi entrando muito no masculino, achando que a gente tinha que resolver tudo, porque a gente tinha que dar conta e de que nada seria bom se a gente não metesse o bedelho, que a gente sabe de tudo e a gente quer controlar, entende? Então, se você se vê nisso, nessa energia, cuide muito, porque a gente vai a gente vai se desgastando, sabe, nesse lugar. E aí a gente vai ficando menos bonita, menos atraente, menos atraente para até para os homens masculinos, se você tá solteira. Mas se você quer um homem masculino, o homem masculino se atrai por uma mulher feminina, em que ele sabe que ele não vai precisar competir. Que o que acaba, o que acontece, quando a mulher tá muito no masculino e o homem também, entra uma competição, é uma briga. Aí começam as brigas, por isso, porque o homem não quer ser mandado e comandado. O homem que tá no seu masculino, né? Isso é ruim, ter uma mulher do lado que. E aí começa a virar brother dele, você começa a virar um brother, ou um brother ou um cara que tá competindo mesmo, né? Ele não consegue exercer a masculinidade dele, precisa dar espaço. Uma questão da gente abrir espaço para os homens. Porque senão você vai começar a reclamar dos homens bananas, que não fazem nada, que não cuidam de você também, que não estão preocupados em te proteger, em te cuidar, em te prover. O homem quer cuidar e prover da mulher que precisa, que tem espaço, né? Que se você não dá espaço, ele quer ser útil, ele quer levar a felicidade, mas é preciso ter esse reconhecimento também, essa gratidão, entende? Se esse vídeo te ajudou a você entender um pouco mais sobre esse lado das energias femininas e masculinas, da polaridade no relacionamento, se você acha que outras mulheres podem se beneficiar com esse vídeo, ou outros homens, enfim. Foi um vídeo mais, assim, mais para as mulheres, mas também pode servir para os homens. Comente aqui o que você acha sobre isso. Vamos interagir, vamos trocar, vamos evoluir. Um beijo, até mais.